have a question for you. Do you like to travel? Você gosta de viajar? Sim ou não? Para você poder praticar, se sim, mande aqui assim, ó. Yes, I do. Se você não gosta muito de viajar, tá tudo bem, tá? Mande um no, I don't. Aí você fala assim, pô, Gabi, então eu não vou aproveitar hoje o conteúdo da aula? Vai. Sabe por quê? Porque tudo que a gente vai ver aqui, eu vou te ensinar o inglês que é realmente usado, todos os vocabulários, as expressões, as estruturas, você vai ver isso também em outras situações, em filmes, em séries, em conversas. Então, tudo é aproveitado, já que a gente tá vendo o quê? O inglês que é realmente usado. Eu também sou desse time aqui, ó. Yes, I do. Eu ainda falaria assim, I love it. I love to travel. Eu amo viajar. Eu não gosto, né? I like travel. I love to travel. E aí, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma viagem, é do nosso interesse que a gente consiga se comunicar. Ninguém quer fazer uma viagem para poder ficar limitado. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente quer o quê? We wanna live experiences. Nós queremos viver experiências, né? New experiences. Então, novas experiências. E, de fato, quando você consegue colocar o inglês para poder funcionar, quando você viaja para fora, né? When you travel abroad, a experiência é incrivelmente mais incrível, sabe? Já é boa, só de você já estar em outro lugar, em outra cultura, quando você consegue juntar o inglês, a experiência nem se compara. E aí, o que acontece? Quando eu falo pra vocês, gente, sobre, falar inglês com confiança, será que isso é possível? Será? Ou será que você tem que, sei lá, ser nativo pra poder conseguir falar inglês com confiança? Ou será que você tem que morar fora por anos pra aí sim você começar a falar, como é que eu posso afirmar que é possível? Que é uma habilidade? Por quê? Principalmente quando a gente fala nesse âmbito de fazer viagens, não sei se você já parou para reparar, mas as palavras se repetem. As frases vão repetir. As estruturas se repetem. Dentro de uma viagem, a gente tem meio que um repertório previsível. Então, eu quero que você abra sua mente em relação a isso. Como que eu posso falar pra você que é possível você, numa viagem, conversar naturalmente com as pessoas, né? Pedir informações, receber a informação da galera, porque é um repertório previsível, gente. É rotina. As coisas se repetem. Então, uma vez... Isso aqui não é só pra viagem, tá? Isso aqui é pra você construir fluência. E aí, quando a gente fala de fluência, a gente tá falando sobre o que é mais usado. O que é mais usado no inglês. Então, novamente, as palavras se repetem, as frases se repetem, as estruturas se repetem. É como se fosse assim, todo este rectangle, esse retângulo que tá aqui, imagina que esse aqui é o universo do inglês. O que você precisa para fluência tá aqui dentro. Você entendeu? Eu consigo fazer esse recorte. Não é tudo, absolutamente tudo, para você conseguir a fluência aqui, ó. Aí, e esse resto, essa sobra, Gabi, é inútil? Não. Aí a gente começa a falar sobre proficiência. Resumida para vocês, proficiência é você ter uma fluência ainda mais melhorada. São altos níveis de fluência. É você conseguir conversar sobre diversos assuntos, por exemplo, em inglês. Mas já que aqui a gente está focando na fluência, que você quer isso, conseguir se comunicar, conseguir falar, conseguir se expressar, entende? Foca aqui, no que é realmente mais usado. E eu tô aqui para poder te mostrar esse caminho. Então, eu tive que fazer essa introdução aqui com vocês para vocês entenderem que, por mais que a gente vai falar sobre inglês para viagem, isso aqui não se limita só a este tema. Vamos começar então a colocar a mão na massa, por quê? Para poder fazer a dinâmica de hoje, a gente vai ver cenas de filmes, porque a Gabi sempre traz isso, porque eu quero que você fique bom em entender o inglês pelo inglês. E aí, em seguida, eu vou te apresentar estruturas essenciais que com certeza você vai usar em viagens e em outras situações também. Então, primeiro, assista essas duas cenas de filme que eu vou colocar aqui e eu quero que você me fale o que elas duas têm em comum. Vou colocar a cena de número 1 e depois a de número 2. Vamos lá. Is there a church around here? Is there a church around here? Beleza, agora eu vou botar a cena de número 2. Is there a bar around here? Is there a bar around here? Vamos lá, eu vou fazer tanto a dinâmica para quem é mais intermediário quanto para quem é mais básico, tá? O método DQD funciona para qualquer nível de inglês que esteja buscando a fluência. Para quem é intermediário agora, vamos lá. O que essas duas cenas, o que elas têm em comum? Boa, a Bia já mandou aqui, ó, esse tal de is there. Então ela descobriu essa estrutura, is there. Eu já falo o que eles estão falando aqui nas cenas, tá? Quem é mais iniciante, aproveita a oportunidade para você poder começar a anotar. Intermediário também. Essa é a primeira estrutura que vocês vão aprender comigo hoje, essa ideia de is there. E aí, olha só, esse is there significa a ideia de assim, ó, tem, ou,
O quê? Aí depende da frase. Gabi, como assim tem? Ó, perceba, é uma question, é uma pergunta, tudo bem? E é um ter no sentido de haver. Existe. Vou botar essas 3 intenções aqui, ó, que eu acho que isso vai facilitar bastante para vocês. Então, essa estrutura de is there, observa que a pronúncia disso daqui não é i, não é um i sorridente, é fechado, ó, is there. Serve para dar essa ideia, né? Fazer uma perguntinha ali no presente. Eu vou botar até aqui assim, ó, question no present. Então, vamos para os exemplos, porque sem exemplos não somos nada. Fica a dica, inclusive, tá? Isso é ensaiar de forma inteligente, estudar inglês de forma inteligente. Então, quando eu falo essa ideia do is there, por exemplo, imagina que você tá at a hotel, ou seja, você está em um hotel. Em um hotel, é muito provável que você precise perguntar, por exemplo, na reception, vamos fazer um vocabulário extra de hoje, vai? Reception é a recepção, vai por osmose, né? Então, imagina que você tá lá na reception, falando com quem? Com o receptionist. Receptionist é o recepcionista e você vai perguntar pra ele, o receptionist, tem um frigobar no quarto? Eu quero saber porque eu tô aqui com essa garrafa aqui, ó. I have this bottle of water, sei lá. Eu quero saber se tem um minibar. Um minibar é ótimo, né? Um frigobar. Em inglês, a gente vai então usar a estrutura de is there a minibar no quarto? In the room. Então, olha que interessante. No quarto fica in the room. Is there a minibar in the room? Quero que você já experimente repetir isso aqui em voz alta comigo. Vamos juntos, ó. Is there a minibar in the room? Perfeito? Observa. Essa estrutura e essa organização que eu tô te passando, o céu é o limite. Imagina só que você quer perguntar pra pessoa o seguinte, ó, pro receptionist. Tem uma TV no quarto? Sei lá, de repente tem hotel que não tem TV no quarto. Então você falaria como? Is there a TV? Is there a TV in the room? E aí o receptionist vai falar, oh, yes, there is. Ou então, no, there isn't. Mas a pergunta tá garantida. Mas não só quando a gente tá falando com objects. Olha só, objetos em inglês também é uma palavra joia, que vai por osmose, fácil de memorizar. Objects. Não, eu posso usar isso aqui também quando eu estou falando sobre directions. Esse é um tópico muito comum em viagem, que é quando você precisa pedir direções no meio da lua. Cebolinha bilíngue já tá aqui. Então, ó, directions. Imagina que você tá lost, que você tá perdido. Você pode perguntar o seguinte, ó. Tem um shopping ao redor daqui? Vem cá, tem um shopping por aqui? Tô precisando comprar aqui um sapato novo, porque meu pé tá cheio de calo. Em viagem acontece muito isso, né? Então, tem um shopping ao redor daqui? Como que ficaria isto in English? Ó, bom, pra eu poder botar essa ideia de tem, eu falo is there a shopping mall ao redor daqui? Around here. Maravilha? Então eu venho aqui e coloco, ó, is there a mall around here? Uma curiosidade, gente, é que shopping em inglês não é shopping, tá? Se você bota só a palavra shopping, tá errado. Pra gente poder falar shopping em inglês, a gente fala mall. Você pode falar shopping mall, mas tem que ter o mall junto, tudo bem? Mas fala só mall que tá tudo certo. E de novo, the sky's the limit. O céu é o limite. Porque poderia não ser mall. Eu poderia falar o seguinte, tem uma farmácia ao redor daqui? Como que a gente fala farmácia in English? Drugstore. Que é como se fosse uma loja de droga, né? Porque remédio tem isso, né? Que o povo fala. Por isso que é uma drugstore. Drogaria, né? Enfim. Então, ó. Is there a drugstore around here? Cara, você pode colocar aqui o que você quiser. Básicos, ó. Intermediários. Sosseguem agora. Deixa só pros básicos poderem praticar. Galera que tá começando agora. Como é que a gente fala hospital em inglês? Tem um hospital por aqui, ao redor daqui? Então, esse around here, eles amam, tá? Essa combination of words. Eles amam essa combinação de palavras. Então, ó, hospital. Is there a hospital around here? Olha a escrita. Igualzinho o português, né? Então, vai por osmose também. Então, percebe que essa é uma estrutura, ó, número 1. É uma estrutura que tem que estar aí na sua bagagem, porque eles amam usar este is there. Não. Observa que aqui, nessa intenção de existe, a gente não vai usar have, né? Porque você aprende assim, have em inglês é ter. Só que o have, ele é um
um T de posse, de uma forma geral. Ele é um T com outro tipo de intenção. Quando eu quiser falar nesse sentido de que existe, tem um objeto em tal lugar, tem um estabelecimento ao redor daqui, perto daqui, enfim. Vamos voltar então lá para aquelas cenas para a gente entender o que eles estavam falando lá. Is there a church around here? 90% daqui, ele usou coisas que a gente já viu, né? Então pensem lá, o que ele falou aqui nessa primeira, e eu já vou colocar a cena de número 2 pra gente poder ganhar tempo, tá? Que é o tempo de chegar aqui a de número 1. Is there a bar around here? Aqui também. Então tá bem joia, bem dentro do conteúdo que a gente tá vendo, ó. Então na primeira cena a gente tem Is there a church around here? Quer dizer, o que ele falou? Tem uma igreja, olha como é que a gente fala igreja in English. Então vamos lá, repete comigo. Mall, drugstore, hospital, church. 4 lugares aí pra você. Outro lugar, hotel. 5, tome, tele, izaga e tele, izaga, tele. Agora, e na segunda cena? Ele fala exatamente a mesma coisa, só muda o place. Ele fala, is there a bar around here? Is there a bathroom I can use? Is there a bathroom I can use? Lindo. Por que eu peguei essa aqui? Para você poder ver essa ideia do is there. O lugar que ela botou foi bathroom. Oh, is there a bathroom? Só que ela não falou around here. Ela falou I can use. Isso aqui é lindo, porque você provavelmente vai usar isso em viagem, né? Imagina que você tá num lugar e você fala assim, vem cá, tem um banheiro que eu possa usar? Eu possa usar. Is there a bathroom I can use? Só que ela tá falando com zero empolgação, né? Is there a bathroom I can use? Então eu acho que agora ficou bem claro pra vocês a ideia desse is there. Quando você for ouvir isso em filmes, em séries, enfim, eu acho que vai entrar bem mais tranquilo nos seus ouvidos, né? O que você acha? Vamos então para a segunda etapa. Vou colocar 3 cenas e eu quero que vocês me falem o que essas 3 cenas têm em comum. Então vamos lá. Cena de número 1. Can I have another one? Can I have another one? Cena de número 2. Can I have another blanket, please? Yes. Can I have another blanket, please? Yes. E cena de número 3. Excuse me, can I have another coffee? Excuse me, can I have another coffee? O que essas 3 cenas têm em comum? Can I have? Nessas 3 cenas que eu passei pra vocês, por mais que sejam de filmes diferentes, enfim, tem em comum essa estrutura de can I have. Tá, first things first. Primeiras coisas primeiras. Não dá pra traduzir essa frase. Eles adoram usar essa expressão. First things first. Que é tipo assim, primeiro de tudo, né? Acho que assim ficaria melhor. Não dá pra traduzir ao pé da letra aqui, não. So, first things first. A ideia desse can I have é tipo assim, ó. Eu posso ter no sentido de, você pode me ver tal coisa? Então, quando você tá fazendo, ó, pedidos, pedindo algo pra alguém. Vou colocar assim, ó. Então, eles amam usar este can I have? Can I have? So, repeat after me. Can I have? Can I have? Can I have? E aí, tu vem e coloca o complemento que você quiser. Vamos pros lugares da viagem? Let's travel together. Vamos viajar juntos? Ó. At a restaurant. Olha outro lugar aí. Veja bem, hein? Lugares. Tá sendo quase que uma aula de places. Hotel, mall, drugstore, hospital, church, bar, bathroom, restaurant. Fala sério, olha o tanto de vocabulário, Jesus amado. Você chega no restaurant, aí você vai pedir o seguinte, eu posso ter uma mesa perto da janela? Sei lá, porque eu quero gravar uns vídeos para os meus seguidores, para o Brasil. E aí eu quero uma mesa, né? Então eu tô fazendo um pedindo uma mesa próxima da janela. Você vai poder usar essa estrutura então de, ó, can I have? Vem aqui e coloca seu complemento. Pega aqui comigo. Pega essa visão organizada de fluência. Você vai falar assim, ó. Eu posso ter uma mesa. Completa pra mim aqui, ó. Complete the sentence. Eu posso ter uma mesa. Perto da janela vai ficar near the window. Como que fica uma mesa in English? Can I have a table near the window? Então percebe, você manda um can I have e o resto da frase vai vir com o complemento que você quiser. Vamos exercitar. Ao invés de falar can I have a table near the window, eu posso falar o seguinte, eu posso ter uma faca? Como que a gente fala faca em inglês? Então faca em inglês é esse vocabulário aqui, ó. Knife. Repeat after me. Knife.
Eu posso ter uma faca, por favor? Can I have a knife, please? Não é uma faca. Eu quero pedir um copo. Glass. Can I have a glass, please? Formar frases em inglês, falar inglês, é isso. É você saber. Combinação de 3 coisas, na verdade, que são os 3 primeiros potes de fluência. Você saber o vocabulary, você saber a structure e você saber a pronunciation. Método DQD, ele te oferece todas essas etapas aqui. Outro vocabulário joia aqui, ó. Imagina que você já tem uma knife com você e de repente você quer uma outra faca. Então, eu poderia fazer um ajuste de vocabulary e falar assim, ó. Can I have another? Vou botar esse vocabulário aqui, ó. Another. Dá uma pintada nele aí, ó. Um vocabulário show. Can I have another knife, please? Eu posso ter um outro copo? Can I have another glass, please? E assim por diante. Então, era restaurant. Gabi, só era restaurant? Não. Vou te mostrar outro lugar que você pode usar essa estrutura. Qualquer lugar, né, gente? Mas aqui, olha aqui, ó. On the plane. No avião. On the plane. Imagina que tá frio. It's cold. It's too cold. Tá frio demais. Você pode fazer o quê? Pedir um cobertor. Então, como que ficaria, ó? Eu posso ter um cobertor, por favor? Você não vai falar table, porque o objeto que você quer não é mesa, você quer um cobertor. Cobertor in English, blanket. Então, você vai falar assim, ó. Can I have a blanket, please? E, gente, de novo, uma vez que você entendeu essa lógica, the sky's the limit. Eu estou te ajudando a destravar e desbloquear essa estrutura para você dentro do seu inglês. E é uma estrutura que você tem que ter aí na sua bagagem. Vamos agora, então, dar uma bisucada novamente naquelas 3 cenas para a gente poder decifrar o que eles estão falando lá, ó. Então, vamos lá. Can I have another one? Can I have another one? Viu? Que ela usou esse another. Olha o que ela falou aqui, ó. Can I have another one? Que, Gabi? O que esse one tá fazendo aqui? Porque, até onde eu sei, one é a ideia de um. Eu posso ter um outro um? It doesn't make any sense. Você pode estar pensando nisso, né? Caraca, não faz sentido algum. E realmente, por quê? Esse one aqui, ele tá fazendo o papel de uma palavra muito importante no inglês. Eles adoram botar este one para substituir coisas que já estão bem claras dentro do contexto. Então, imagina só que o garçom, the waiter, chegou lá na mesa e retirou o glass dela, do drink que ela tava bebendo. Aí na hora que ele tá retirando, imagina que isso aqui é um glass. Na hora que ele tava tirando, ela falou assim, você pode me ver um outro? Tipo, um outro desse daqui? Aí pra ela não poder falar, por exemplo, oh, can I have another glass of water? Imagina que é um copo de água. Pra não ter que repetir, ela substitui esse glass of water por one. Você pode me ver um outro? É porque em inglês não daria certo ficar só assim, ó. Can I have another? Eles precisam do complemento. Nem que esse complemento seja esse one para poder substituir uma coisa que tá ali já explícita no contexto. Então é isso que ela tá falando aqui, ó. Can I have another one? Observe. Can I have another one? Can I have another one? Can I have another one? Pegou? Vamos pra cena de número 2, ó. Can I have another blanket, please? Yes. Can I have another blanket, please? Yes. Lindo ou maravilhoso ou incrível ou sensacional ou chuchu beleza. O que ela falou? Can I have another blanket? Então ela fez o que? Ela combinou. Ao invés de falar só can I have a blanket, ela veio, ó. Can I have another blanket? Can I have another blanket? Can I have another blanket, please? Yes. Ela ainda meteu um please no final, né, ó. Can I have another blanket, please? Lindo. Olha essa outra cena que eu tinha passado pra vocês. Excuse me, can I have another coffee? Excuse me, can I have another coffee? Lindo, ela trouxe uma expressãozinha no início, de resto, funfou tudo. Ela mandou um excuse me, também muito comum, tá, ó? Com licença. Então, pra você poder chamar a atenção de alguém, né, ó? Excuse me, can I have... E ela falou o quê? Another coffee. Então, ela pediu, você pode me ver um outro café? Olha essa outra cena. Sir, can I have the check? Sir, can I have the check? Olha só, o que ele fez aqui, ó? Where is he? Onde ele está aqui nessa cena? Era restaurant, em um restaurante. E ele pediu a conta. Olha como ele fez um pedido para alguém. Ele usou aqui, ó. Can I have? Como é que ele fala a conta? Bom, no American English é muito comum eles falarem assim, ó. Can I have the check?
Oh, can I have the check? Então, ó, check é conta. Can I have the check? Aí ele só mandou um sir no início, né? Chamando a atenção, ele falou sir, tipo senhor. Can I have the check? Próxima estrutura. E aí, para eu apresentar a próxima estrutura, vamos no mesmo esquema. Que eu gosto, assim, de organização, de repetition, que aí fica joia. Vocês vão ouvir essa cena e aí vamos ver o que elas têm em comum. That'll be $5. That'll be $5. Esse é mais desafiador. That'll be $5. That'll be $52. That'll be $52. Tá, esse aqui é mais desafiador, tá? É mais challenging, mas eu trouxe ela porque ela é essencial. E vocês vão usar isso em todos os tipos de estabelecimento, vocês vão ver isso sendo usado em filmes, que é o seguinte. Sabe quando a gente fala, eu vou falar primeiro qual que é a ideia em português. Quando a gente tá falando sobre o preço de alguma coisa, price, sobre money, e daí a gente fala assim, ó, em português, né? Ficou tantos reais. Ou então a gente fala assim, ó, deu tantos reais. Em inglês, esse ficou tantos reais ou deu tantos reais, eles vão usar a seguinte expressão, ó. That will be. A lógica deles é um pouquinho diferente. Se a gente fosse traduzir literal, é como se a partir de agora, from now on, em português, começássemos a falar assim, ó. Isso vai ser X reais. É como se a gente começasse a falar isso daqui in the future, no futuro. Só que eu alucino que em português é assim, né? Ficou tantos reais, o total é de tanto. Então, em inglês, eles amam usar isso aqui, ó. That will be. Só que aí, ouve essa cena de novo. That'll be $5. That'll be $5. Você fala, tá bom, Gabi, eu tô ouvindo dollars ali no final. Mas o que tá acontecendo no início? Ele tá usando esse that will be. Só que ele tá usando a contraction. Em inglês, eles amam contrair coisas. Então, existe um jeito da gente contrair esse that com will, que escreve assim, ó. That, apóstrofo, LL. Então, aqui fica a contração. Então, por exemplo, ó, imagina que você tá em uma loja. Você tá at a hotel? Não. At a restaurant? Não. Você está at a bar? Não. Você está at a store. Em uma loja. E aí o atendente vai virar e vai falar assim, ó. Isso vai ficar, por exemplo, $120, né? Ficou $120, enfim. Então ele falaria assim, ó. That will be, aí vamos supor, $120. Então aqui ele tá usando essa expressão, tá? Então só para poder marcar aqui. Ela é meio que quase que uma frase completa, né? O que eu quero mostrar para vocês? Que se você ao aprender isso daqui, se eu acabasse a minha explicação só no that will be e ponto final, o que iria acontecer? Você ia assistir a cena ali no filme e você ia falar, caraca, ele não tá falando that will be. Tá acontecendo alguma coisa nisso daí que ele tá falando rápido demais. Aí começa toda a complicação, né? That'll be $5. Pra você poder entender esse início, né? Porque eles falam, ah, beleza, Gabi, tem alguma coisa com dollars. Tá, e eu entendi que são $5. Mas, e esse mistério maluco desse that will be? Cara, com barra, a vida do ser humano é outra. Eu tenho um pouco, assim, de agonia de saber que a pessoa não conhece técnica barra e não aplica isso nos estudos de inglês. Do tanto que isso aqui é útil. Ó, na hora de pronunciar esse that com will na contraction, anote aí pra você poder praticar, tá? O primeiro momento, eu vou botar ele como mais forte. That, percebe que é um E aberto, ó, that. E aqui eu vou fazer um roll. Um Ozinho fechado e um Lzinho que a gente marca lá no céu da boca. Roll, tipo assim, that'll. Por botar a força no that, quase não sobra energia pro roll. That'll. That will. Olha como uma informação chave. That'll. Vamos ver a cena de novo. Vamos ver se agora clarei um pouco. That'll be. Não é that'll be não, mas é that'll. Precisa ter esse Lzinho lá, tá? Porque senão o som fica um pouco distorcido. Então aqui, ele falou o quê? Ou isso vai ser tantos reais, né? Vamos já fazer a tradução, como é que ficaria no português, tá? Então, ó, that'll be. Be é be, com o i sorridente. That'll be $52. That'll be $52. That'll be. That'll be $52. That'll be, aí ela veio aqui com um preço, né? Só que não foi mais $5. Ela falou outro número. Ela disse o seguinte, ó. That'll be 52. Esqueci agora, peraí. That'll be $52. 52. Ela só mudou o número. That'll be. A próxima estrutura que eu vou ensinar pra vocês aqui é a seguinte. Cena de número 1. Hey, would you like some juice?
would you like some juice? Tá, cena de número 2. Would you like some milk with your cookies? Would you like some milk with your cookies? So, what do they have in common? O que elas têm em comum? Would you like? Would you like? Que é a ideia de você gostaria... Nananã. Então, observa, é uma pergunta. Você não, né? Você. É uma pergunta. Eu tô oferecendo alguma coisa pra alguém, né? Então, você gostaria de... Nananã. Bom, isso aqui fica autoexplicativo pra vocês e vocês já conseguem, né, decifrar que você vai usar isso aqui all the time. Por exemplo, em viagens e vão usar isso com você o tempo inteiro. Imagina só, então, que você tá não at a hotel. Olha a Gabi revisando. No, você não tá at a restaurant. No. Você não tá at a bar. Você está at a snack bar. O que é um snack bar? Alguém sabe o que é snack bar? Lanchonete. E imagina que a pessoa que tá ali no snack bar vai te oferecer um suco de laranja. Então, uma das formas dela fazer isso é colocar: você gostaria de um suco de laranja? A pessoa vai falar assim: would you like some orange juice? Então, ela vai vir com would you like e colocar o que ela quer oferecer. Would you like some orange juice? Você gostaria de uma água? Como que ficaria isso? Se fosse café, would you like some coffee? Como que a gente fala água in English? Water. Would you like some orange juice? Would you like some water? Would you like some coffee? Imagina que você tá at a hotel. Olha outra frase importante para at a hotel. Quer ver? Você gostaria de alguma ajuda com as suas malas? Com as suas bolsas? É muito provável que o receptionist, lá na reception, faça essa pergunta para você. E ele vai poder mandar um would you like? Você gostaria de uma ajuda? Would you like some help with your bags? Com as suas bolsas, com as suas malas? Ou ele poderia simplesmente, né, virar e falar assim: você gostaria de uma ajuda? E não falar com o que é. Would you like some help? E acabar aqui, ó. The sky's the limit. O céu é o limite aqui. Inclusive em qualquer lugar, né? Não só era hotel. Oh, would you like some help? Inclusive, se você quer oferecer ajuda para alguém, você pode mandar essa aqui. Would you like some help? Vamos entender o que eles estavam falando lá então, nas cenas? Hey, would you like some juice? E aí, o que ele falou aqui, ó? Would you like some juice? O que o Ross está falando aqui em Friends? Você gostaria de um suco? Would you like some juice? Repeat after me. Would you like some juice? Brinca com isso, vai, ó. Would you like some juice? Juice, juice. Would you like some juice? Would you like? Outra cena. Would you like some milk with your cookies? Dica, ela falou: você gostaria de um leite com os seus biscoitos? Né? Ela tá com tipo um negócio de milk, né, ali com ela. Então ela falou assim: would you like some milk with your cookies? Olha como a gente fala biscoito em inglês. Cookies. Biscoito ou bolacha, hein? Fica no ar. Would you like some milk with your cookies? Observa mais uma vez, ó. Would you like some milk with your cookies? Would you like some milk with your cookies? Perfeito? Olha essa aqui. Would you like to help? Would you like to help? Would you like? Você gostaria de ajudar? Então ele botou a ação. Would you like to help? Olha que legal. Então aqui vocês acabaram de ver a diferença de falar would you like some help? Você gostaria de uma ajuda? E com a ação. Would you like to help? Ficou bem legal aqui, né? Foi by accident. Foi por acidente, ó. So, can you see the difference between them? Consegue ver a diferença? Would you like some help? Would you like to help? Eu preciso falar mais uma aqui com você. What time is your appointment? What time is your appointment? What time's your flight? E aí, o que a gente tem em comum nessas duas aqui? What time, que é a ideia de que horas, ou a que horas, tá? Vou botar que horas aqui, que é uma linguagem mais coloquial. Então, quando a gente tá falando sobre time, sobre as horas em inglês, what time? Não precisa nem dizer, né? What time, você vai usar o tempo inteiro. Imagina só que você tá no aeroporto. At the airport. Você está at the airport. Chega pro agent lá no airport e pergunta: que horas é o meu voo? Ou a que horas é o meu voo? Então, você vê com a estrutura. What time é o meu voo, is my flight. Em um hotel, at a hotel. Se você tá lá at a hotel, uma pergunta que eu sempre faço, pra quem? Receptionist. Aonde? Na reception. Eu adoro revisar o conteúdo assim. É o seguinte, que horas que é o check-out? Pra me programar, né? Então eu falo, what time is check-out?
Check-out em inglês, check-out. Inclusive, no português é uma palavra que vem do inglês, né? Ou, por exemplo, outra pergunta também. Eu não sei se eu gosto mais, é do hotel ou é do café da manhã do hotel. Eu fico emocionadíssima. Quem me acompanha lá nos stories sabe disso, né? Que eu amo um hotel. Que horas que o café da manhã é servido? Então, que horas que o café da manhã é servido? Vai ficar: What time is breakfast served? Servido, served. What time is breakfast served? Tudo bem? Então, você pode botar aqui o que você quiser. Imagina que eu estou at the doctor's office. Eu estou no consultório médico. Aí, o que acontece? A receptionist, vai ter uma receptionist lá também, ela pode perguntar: que horas que é a sua consulta? Que horas que é a sua consulta, né? Que horas que a sua consulta tá marcada? Não tô achando o seu nome aqui, então, que horas é a sua consulta? Vai ficar: What time is your appointment? Olha aí, palavra joia. Appointment é compromisso, ou pode ser também consulta, quando a gente tá nessa ideia de médico, por exemplo, dentista, anyways. Ou uma coisa que você pode usar em qualquer lugar, ó, everywhere. Em todos os lugares, né? Perguntar: que horas são? Né? Que horas é agora? Que hora é agora? Então, você usa lá, what time. Só que ao invés de você falar is your appointment, is checkout, is breakfast served, você fala what time is it? Que é a famosa frase. Que horas são, hein? What time is it? What time is it? What time is my flight? What time is checkout? What time is breakfast served? What time is your appointment? Cara, o céu é o limite. Aprender estruturas é uma coisa preciosa no inglês. O que tá rolando aqui então? What time's your flight? So, what's she saying? O que ela tá falando aqui? Né? Ela usou exatamente essa estrutura aqui, ó. What time? Só que ela não falou is my flight. Ela falou what time is your flight? Então, que horas que é o seu voo? What time is your flight? Ó, de novo. What time's your flight? What time is your flight? Olha a outra cena que eu tinha colocado. What time is your appointment? Olha aqui, a receptionist. What time is your appointment? Que horas que é a sua... Não é uma consulta médica, né? Eu acredito aqui. Que horas que é o seu compromisso, seu agendamento, enfim. Então, ela usou aquela ideia de what time is your appointment? Que é essa palavra que eu apresentei pra vocês, né? Olha essa aqui. What time is your game? 2:45. What time is your game? 2:45. E aí? O que ela falou aqui? Ela virou e falou what time is your game? Que horas que é o seu jogo? De repente ele vai praticar um esporte, enfim, né? Então, ó, what time is your game? Aí ele pegou e respondeu 2:45. Então, 2:45. 2:45, só falar os números direto. Então, esse what time também ele é essencial. What time would you like? Would you like? That'll be. Can I have? Is there? O conteúdo de hoje foi realmente surreal de bom.